Glória a Deus! Você pôde glorificar ao Senhor aí na sua casa já. A paz do Senhor a todos os nossos queridos irmãos, que Deus os abençoe. Eu quero neste momento falar um pouquinho sobre um texto bíblico com vocês. Se você tem a sua Bíblia aí perto de você, vamos abrir para ler juntos. Se você não tem, eu vou dar alguns minutinhos para você ir procurar a Bíblia, para nós meditarmos juntos na palavra de Deus nesta noite. Eu tenho algo de Deus para o vosso coração. Abra comigo lá no segundo livro dos Reis, capítulo de número 6. Vamos ler os versículos 15, 16 e 17. Um momento especial que Deus usou o profeta Eliseu. Diz assim, segundo Reis 6 e 15. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Glórias a Deus. Queridos, eu acho esse texto muito sugestivo, muito importante para nós meditarmos e para nós termos a nossa fé aumentada, acrescida nesta noite. Veja, pela manhã, o moço de Eliseu, alguém que conhecia ao Senhor, vivia junto com o profeta, tinha experiências com Deus, ele se levanta bem cedo, mas ele olha para o seu redor e ele fica preocupado. Ele encontra um inimigo ao seu redor e ele fica temeroso. Ele é tomado talvez por um espírito de covardia, de medo, ia tomar alguma decisão, estava preocupado. Sabe, nós acordamos pela manhã, olhamos na janela, olhamos os noticiários e às vezes um apavoramento começa a tomar conta de nós. Parece que estamos sozinhos dentro das nossas casas, longe dos nossos irmãos, longe dos nossos demais familiares e nos preocupamos, porque vemos soldados inimigos ao nosso redor. Algo que não é visível a olho nu, mas nos preocupa, nos tira a paz. Isso aconteceu com o moço de Eliseu. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Os olhos naturais só veem os inimigos. Os olhos naturais só veem aquilo que está diante dos nossos olhos carnais. Mas nós precisamos pedir para Deus para abrir os nossos olhos espirituais. Os olhos naturais só enxergam as dificuldades, os problemas. É a conta do final do mês que precisa ser paga, é a preocupação com relação ao trabalho, é a preocupação com tantas coisas que tomam a nossa mente. Nossos olhos naturais só veem essas coisas que estão diante da nossa face. Aconteceu com esse jovem. Ele levantou pela manhã e viu somente os problemas. Que tipo de problemas nós enxergamos? Problemas financeiros, matrimoniais, problemas familiares, problemas do emprego, da faculdade, do serviço. Uma série de dificuldades enxergamos. Problema como uma pandemia mundial, tudo isso nos preocupa. Mas isso é somente o que os olhos naturais enxergam. Veja, o salmista lá no Salmo de número 121, chega um determinado momento que ele começa a olhar para as suas dificuldades, os seus problemas, e ele diz: eleva os meus olhos para os montes e de onde virá o socorro? E é aí que o Senhor fala com ele, assim como eu sei que o Senhor quer falar com você nesta noite. E aí o salmista caindo em si, ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No caso do moço de Eliseu, ele estava preocupado, desesperado, e ele corre até o homem de Deus. É aí que entra a posição do homem de Deus, a importância de um homem de Deus no lar, na casa, como amigo, um pastor, um obreiro, alguém que tenha conhecimento da palavra, alguém que tenha comunhão com Deus. Aí que entra a importância de um homem de Deus. Nós precisamos ter um homem de Deus ao nosso lado que nós possamos confiar e orar junto com ele.
Quando o homem de Deus se apresenta, ele enxerga que o moço estava apavorado e ele ora para que Deus abra os olhos do moço. Ele não despreza a reação daquele moço naquele momento. Ele faz uma oração com fé. A oração com fé que muda a situação. A oração com fé que muda a perspectiva, a circunstância. Eliseu se aproximou do moço e orou e disse: Senhor, abre os olhos deste rapaz, para que ele não enxergue mais somente as dificuldades que estão diante dele, mas para que ele possa ver além, para que ele possa enxergar quantas coisas o Senhor tem para fazer, para realizar, quantos milagres já tem feito. Sabe, quando a gente começa a fechar os olhos e enxergar só os problemas, nós começamos até a esquecer dos milagres que já foram realizados na nossa vida. E precisa, nesses momentos, dar abertura ao Espírito Santo, para que Ele nos mostre, para que Ele nos abra os olhos espirituais. Todos nós precisamos orar para termos os olhos abertos. Todos nós precisamos pedir que o Senhor acrescente a nossa fé. Olha o que diz lá em João 14:1. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus disse: tenham confiança, confie em Deus, confie em Jesus, confia na palavra que é pregada, as profecias que estão escritas. Está dito que nós não ficaríamos abandonados, porque o Senhor está conosco. Nós precisamos orar para sermos libertos desta cegueira espiritual que às vezes nos acomete, quando nos preocupamos tanto, quando estamos, parece, sem saída. Nós precisamos orar. Precisa um homem de Deus, mas às vezes você não tem a possibilidade de chamar alguém para a sua casa, não pode te visitar, você pode ligar, mas você na sua casa pode ser o homem e a mulher de Deus. Você na sua casa pode dobrar os seus joelhos e abençoar o seu lar. Você na sua casa pode estender a mão sobre os seus filhos e abençoar a sua vida, pedir que Deus abra os olhos e mostre o futuro, a perspectiva tão maravilhosa que existe. Sabe, quando Eliseu estendeu as mãos sobre aquele moço e pediu para que Deus abrisse os olhos dele, o que aconteceu é o que acontece quando nós oramos. Quando nós oramos, o Senhor nos responde. A oração com fé é respondida pelo Senhor, e Deus respondeu a oração do profeta Eliseu. Quando os olhos daquele moço foram abertos, ele começou a ver os milagres, ele começou a enxergar além dos olhos naturais, ele começou a ter a esperança renovada, a expectativa do que o Senhor tinha para fazer através dele, através do profeta Eliseu, agora foi renovada. Talvez ele pensava que ele estaria sozinho, cercado pelos soldados, quando voltasse para casa, ou dentro da sua casa, mas o Senhor mostrava que estava com ele. Talvez neste momento você se sinta sozinho dentro da sua casa, não sabemos o que aconteceu, talvez alguém esteja longe dos familiares ou teve algum problema, mas eu te digo, você não está só, porque Deus está contigo. Nós aqui não estamos só, estamos unidos com tantos obreiros, membros, crentes que estão clamando ao Senhor em unidade e crendo que o Senhor tem grandes planos e coisas maravilhosas para realizar através das nossas vidas. Então, a minha palavra para você é que você não se desespere, não pense em tomar alguma atitude irracional, mas espere em Deus, continue buscando nele e faça uma oração com fé, porque o Senhor muda as perspectivas. Veja, teve um profeta que em determinado momento ele estava numa situação que nenhum de nós imaginaria chegar. Ele estava no ventre de um grande peixe, mas ele fez uma oração com sinceridade e com fé, e o Senhor o tirou de lá, e ele continuou desenvolvendo a obra que havia para ele fazer. Assim como este, tantos outros milagres aconteceram na palavra de Deus, que pessoas oraram buscando a resposta, e o Senhor concedeu. O Senhor atende às nossas orações. Você precisa nesta noite ter a tua fé renovada. Creia em Deus,
Confie e aguarde, mas continue firme na presença do Senhor, porque maior é o que está conosco do que aqueles que estão ao nosso redor. Maior é o que está conosco do que qualquer coisa que possa vir diante de nós. Maior é Deus que está comigo e contigo. Eu quero que você guarde esta palavra. Guarde no seu coração. Primeiro, que os olhos naturais só enxergam as dificuldades. Segundo, que a oração com fé, ela é respondida por Deus. E terceiro, que o Senhor vai abrir os teus olhos para você ver os milagres acontecendo. Creia em Deus. E agora eu quero fazer uma oração especial pela sua vida, pela sua família, por cada um de nós, pela nossa igreja. Talvez você não tenha o costume de frequentar muito os cultos. Talvez você esteja afastado dos caminhos do Senhor. Mas eu te digo que o Senhor tem ainda grandes coisas a realizar através da sua vida, através da obra dele nesta terra. Vamos orar juntos? Depois de orar, nós vamos ouvir mais um louvor abençoado com o nosso pastor Éder Carvalho. Se você puder, reúna a sua família. Reúna a sua família e feche os seus olhos e ore junto comigo neste momento. Não somente ouvindo as minhas palavras, mas orando com as tuas palavras, falando com Deus. E eu oro assim: Senhor, abre os nossos olhos, para que nós possamos ver o quão grandes e maravilhosos planos Tu tens para nós. Visita neste momento este irmão, esta irmã, esta pessoa que está nos assistindo, lá onde ele está na sua casa, e começa a renovar a sua fé, acrescentar a sua confiança, invadi-lo, Senhor, com a alegria de quem tem convicção do seu chamado e da sua salvação. Dá, Senhor, alegria da presença do Espírito Santo e renova os propósitos, Senhor. Abre os nossos olhos e tira qualquer que seja o espírito de covardia dos nossos corações. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.